Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com mais uma reflexão à luz do Evangelho sobre tolerância e conivência. Mas para que possamos entender melhor o tema, é importante falarmos um pouquinho sobre indulgência. A indulgência está contida na questão 886 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec questiona a espiritualidade superior sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo o entendimento de Jesus Cristo. E os Espíritos nos dizem que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas qual é o significado de indulgência? Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Há um item específico sobre a indulgência. A indulgência, então, é um tipo de caridade. E, segundo o Evangelho, bem pouco praticada entre nós, aqui na Terra. Porque ser indulgente é não ver os defeitos do outro. E o que significa não ver os defeitos do outro? É no sentido de não ficarmos procurando, analisando, sendo demasiado críticos. E se acontecer que o defeito dessa pessoa salta aos olhos de todos, vamos evitar falar dele, não divulgar e, em muitos casos, silenciar. Se nós estamos num grupo onde a maledicência está correndo sobre essa pessoa, vamos evitar de, como se diz, colocar fogo na fogueira, vamos abrandar. Se não tivermos uma maneira de ressaltar o lado positivo dessa pessoa ou abrandar aquilo que está sendo dito, da mesma forma vamos silenciar. O equívoco está em nós ressaltarmos, apontarmos as imperfeições dos outros apenas em detrimento dessa pessoa, por pura maldade e muitas vezes por prazer. Porque com que objetivo nós fazemos isso? Será que nós já paramos para pensar qual é o objetivo de nós denegrirmos a imagem do outro? Na verdade, isso acontece para que nós ressaltemos as nossas qualidades. De uma outra forma, você está dizendo, eu não sou assim, eu sou melhor. E isso nada mais é do que uma expressão pura do nosso orgulho. Em muitas situações, nós afirmamos que perdoamos uma pessoa. Às vezes não precisamos verbalizar isso, mas a gente diz, não, eu estou convivendo com ela, está tudo bem, eu perdoei, eu vou esquecer. Mas na primeira oportunidade que temos, nós apontamos e nós divulgamos o argueiro no olho do outro e nem percebemos a trave que se encontra nas nossas vistas. Esquecemos que todos nós temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a serem modificados. Esquecemos da profundidade daquela frase contida na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos tem ofendido porque nós, de alguma forma, enquanto somos espíritos imperfeitos, sempre vamos sofrer ofensas, sempre iremos ofender alguém de alguma forma em razão das nossas imperfeições. Mas o que é mais importante nessa frase é a medida. É a medida com que nós perdoamos, é a medida a qual nós somos indulgentes com o outro, porque essa medida é a que será usada conosco. Então não será Deus, não será a espiritualidade que vai dizer o quanto, o ponto do nosso julgamento. Vejam bem que o nosso próprio livre-arbítrio, somos nós que fazemos essa medida. Então, preocupemo-nos em corrigir os nossos hábitos, os nossos defeitos, as nossas tendências. Porque Deus vê lá no fundo dos nossos sentimentos, lá no fundo dos nossos mais segredos, profundos segredos e principalmente conhece as nossas intenções, os nossos objetivos.
Então, em razão disso, muitas vezes aquilo que nós achamos culpável no outro, Deus pode perdoar, porque a intenção poderia ter sido boa e a pessoa se equivocou no ato. E muitas vezes aquilo que nós achamos legal, bonito, Deus pode entender como culpável, porque externamente é bonito, mas a intenção é má. A indulgência atrai, acalma, reergue, enquanto que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Depois de tudo isso que Kardec ouviu da espiritualidade, ele questiona os espíritos no sentido de compreender se haveria então alguma hipótese na qual nós teríamos o direito de repreender o próximo ou de revelar o seu lado ruim, já que todos nós somos imperfeitos. Ao que os espíritos respondem: a repressão é um dever frente àqueles cuja tutela nos está confiada. Quem são aqueles cuja tutela nos está confiada? Nós podemos dar como exemplo os nossos filhos. Nós temos o dever de encaminhá-los, de repreendê-los quando eles têm atitudes equivocadas, erradas, mas de que forma? Com moderação, com equilíbrio, a fim de que eles tenham crescimento, de que isso leve ao seu progresso, não de forma a desestimular, a denegrir, a fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada, humilhada. E, mais importante ainda do que isso, nós devemos orientar aquilo que nós não somos culpáveis, naquilo que nós não somos culpáveis. Por exemplo, eu não posso querer que meu filho seja honesto se eu não sou honesto. Eu não posso também exigir responsabilidade do meu filho se eu não dou o exemplo da responsabilidade. Então, muito importante nós observarmos o exemplo acima de tudo. E se não for um tutelado nosso? Por exemplo, é um funcionário meu, é um trabalhador, é alguém que está sob a minha subordinação e está fazendo algo equivocado? Sim, nós temos o dever, mas de forma de uma crítica construtiva, com educação, com respeito e mostrando as qualidades que essa pessoa tem, mostrando o ponto positivo, como ela pode melhorar. Então, muitas vezes nós precisamos apontar isso, mas para tudo há uma forma, um jeito. Caso contrário, se essas imperfeições dessa pessoa prejudicam apenas ela e mais ninguém, não há necessidade de divulgar, porque isso, ou de repreendê-la, porque isso faz parte da sua própria caminhada evolutiva, faz parte do seu crescimento. Aliás, nos diz a espiritualidade, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente de se ver o bem em toda parte. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Senão, nós nos conformaríamos com as situações equivocadas e não haveria o progresso na legislação, na sociedade, na ciência, na cultura. O mal precisa ser contido e revelado quando pode causar prejuízo a outras pessoas. Então, quando ele ultrapassa a barreira do próprio ser. Então, nesse caso, nós precisamos ter atitudes. Nesses casos, onde há necessidade de desmascarar a mentira e a hipocrisia, isso passa a ser um dever de todos nós. E nada melhor para exemplificar isso do que o nosso modelo e guia, Jesus. Jesus estava cercado dos seus apóstolos, que eram homens imperfeitos, cheios de maus hábitos, de atitudes equivocadas, mas que Jesus tinha enorme indulgência com eles. E, ao mesmo tempo, Jesus demonstra a sua força moral, a sua atitude em relação aos fariseus e aos saduceus, porque Jesus desmascarava-os frente à população, falando da sua hipocrisia e das suas mentiras. Por quê? Porque isso prejudicava todo o povo que a eles eram submissos e muitas vezes extorquidos por esses falsos profetas. Em que pese o nosso dever de praticarmos a caridade sendo indulgentes, precisamos conviver
com pessoas todo o tempo e sermos tolerantes. A partir daqui, nós iremos entrar então nesta obra, esta obra que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Libertação do Sofrimento, no capítulo 25, que nos traz especificamente esse item, tolerância e conivência. Joana de Ângeles nos diz que tolerância é uma forma de respeito ao outro, ao qual devemos consideração e amizade, em uma atitude de equilíbrio e não violência, quanto à sua forma de ser, de agir, de pensar, de proceder. Ela diz que a tolerância é filha da amizade e irmã da educação. Vejam que bonito. Por que é filha da amizade? Porque nós não conseguimos manter uma amizade se não formos tolerantes. E ela é irmã da educação, porque a educação nos remete à tolerância. Porque ensina sem palavras como todos devemos nos comportar, especialmente em relação uns com os outros. E ensinar sem palavras é por meio do exemplo. Sabemos que há uma diversidade muito grande na maneira de pensar, na maneira de agir, nos conceitos, nos comportamentos das pessoas. E que nem sempre essa maneira de pensar, de agir ou de falar é condizente com a educação, com as leis ou com a boa convivência. Assim, muitos se apresentam portadores daquelas suas características que formam a sua personalidade, portando azedume, portando agressividade e muitas vezes individualismo doentio. As suas opiniões são divergentes do bom senso, do estabelecido como saudável, preferindo manter-se à margem da corrente do bem, em situação sempre oposta a tudo que trabalha pela harmonia. Será que nós não conhecemos pessoas assim? Parece que são aqueles do contra, parece que são aqueles sempre negativo, sempre colocando fogo na fogueira, ou sempre sendo mal educados, ou sua opinião tem que prevalecer. Há pessoas de todo tipo, ou mesmo forçando a consciência de outras pessoas no sentido de que os outros têm que pensar da mesma forma como ele pensa. Muitas vezes nós mesmos agimos dessa forma equivocada. Muitas vezes isso acontece dentro da nossa família, com nossos colegas de trabalho. São pessoas as quais nós não temos como nos furtar, no nosso grupo de amigos. Por isso, tolerá-los é dever de todos nós, a fim de não lhes piorar a situação que já é deplorável. E nem de abrir áreas de litígio desnecessárias, o que apenas agravaria os relacionamentos humanos, no sentido de que muitas vezes nós vamos piorar as relações familiares ou vamos piorar ainda mais a situação desse ser, porque ele não terá convivência com pessoas que talvez seriam um bom exemplo para ele. Nós precisamos compreender que cada um tem as suas limitações intelecto-morais. Poder distinguir as variantes da conduta humana e selecionar aquelas que são viáveis e necessárias para nós é sinal de que nós já estamos caminhando rumo à fraternidade, no sentido de que nós entendemos o caminho certo e o caminho errado, mas nós procuramos nos estabelecer naquilo que nos traz paz, harmonia, segurança. Nós não vamos mais nos deixar influenciar por essas pessoas, em que pesem elas estejam no nosso caminho. Todos temos o direito à liberdade de pensar, de falar e de agir, embora muitas vezes não concordemos com o que é dito ou com o que é feito. Isso é bem importante, porque hoje nas redes sociais nós vemos uma agressão à consciência das pessoas, como que uma imposição do que aquilo que eu penso é o certo e todos têm que pensar da mesma forma que eu.
E não é assim que as coisas funcionam. Todos têm o direito de pensar, de ter a sua própria consciência, de fazer as suas escolhas e caminhar de acordo com a sua própria evolução. Não podemos ter a pretensão de sermos os donos da verdade, porque todos estamos em processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado caminha junto com o acerto e o erro. Muitas vezes nós acertamos, muitas vezes nós erramos. Por isso a importância da tolerância. E aqui nós podemos relembrar uma palestra, uma reflexão que foi feita lá no início, que se chama Os 4 Acordos. Relembrando que nós precisamos falar de forma impecável, não tomar nada para si, não fazer suposições e fazer o melhor que pudermos. Então, quando convivemos com essas pessoas equivocadas, vamos lembrar de não tomar nada para si e não fazer suposições. Porque muitas vezes nós descobrimos algo que nos estimula, que nos traz felicidade e queremos partilhar com o outro isso e nós ficamos frustrados porque eles não entendem, não querem saber, não acreditam naquilo que nós confiamos e nós muitas vezes nos iludimos, nos frustramos. Mas nós precisamos entender que cada um tem a sua própria caminhada, cada um está dentro do seu nível evolutivo e nós não temos como dimensionar isso e nem querer que as pessoas nos entendam todo o tempo. E mais importante ainda do que isso, tolerar não significa anuir com um erro, com algo que fere o bom tom, o equilíbrio e os costumes saudáveis. Tolerância é um sentimento de fraternidade em relação ao outro, aquele que se encontra em diferente patamar de entendimento da vida. E é necessário coragem para ser tolerante, para aceitar essa conduta diferente como a que melhor se adapta àquele indivíduo naquele momento. Por quê? Porque nós precisamos nos manter coerente com os nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa forma de ver e de sentir a vida. Coragem ainda que não se dobra de forma submissa e ridícula, em ridícula humildade, e nem de subserviência humilhante. Palavras de Joana de Ângeles. A lealdade para se estar ao lado de quem pensa e age incorretamente, mesmo que não concordando e demonstrando em palavras, através da nossa conduta correta, do nosso exemplo, é manifestação edificante de tolerância. E mais uma vez, o exemplo é o nosso modelo e guia, Jesus. Quem mais tolerante do que Jesus? Jesus não afastou dele as prostitutas, não afastou dele os cobradores de impostos, os próprios romanos, todos que o procuravam, Jesus caminhava junto deles e o seguiam. Mas Jesus em nenhum momento tomou o que era deles para si, fez suposições ou ainda deixou os seus valores, deixou de falar aquilo que ele acreditava ser correto e manteve-se fiel aos seus princípios até o fim. Então, meus irmãos, essa era a mensagem de hoje, sobre indulgência e tolerância. Virtudes que nós temos muito ainda a aprender nessa nossa caminhada. E para encerrarmos, vamos fazer uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos mentores de todos nós. E primeiramente, vamos agradecer pelo dom da vida, pela possibilidade de servir, de ser útil. Vamos pedir por todos aqueles que se encontram doentes, hospitalizados, por aqueles que estão em solidão, em depressão, por todos aqueles
que precisam de um abraço amigo. Que possamos, em pensamento, fortalecer essas pessoas, fortalecer todos aqueles que precisam muito do amparo, do amor, do abraço. Agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos recebidas e que essa sua luz possa chegar em todos os lares. Que assim seja.